Blessed is the man that hath not walked in the counsel of the ungodly, nor stood in... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Christos voskrissi. Vaishnav Vaskris. Christos anesti. Alitos Anest. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, imagem para nós que lemos hoje o Evangelho do Cego. Imagem é uma palavra que para nós soa um quanto desconcertante quando nós temos em nossas memórias, nos ensinamentos que lemos de nossos santos teófilos padres, o que é que caracteriza a natureza da oração na ortodoxia. A oração na ortodoxia, segundo nossos santos teófilos padres, é algo que é completamente alheio a imagens. E nós vemos que aqui temos um belo exemplo para nós de como devemos caminhar diante de nossa vida, uma vez que precisamos manter, como diz São Paulo, oração incessante. Significa, devemos evitar imagens durante a nossa oração, pois, segundo nossos santos teófilos padres, as imagens são aquilo que impedem que a oração seja verdadeira, mental, de coração, com atenção e completamente fixa naquilo que é a borda das vestes do Senhor ou mesmo seus pés. As imagens são distrações, e a oração e distração são estados de mente completamente contrários. A oração e a atenção são sinônimos, assim como pão e fatia de pão são a mesma coisa, e imagem e distração também são a mesma coisa, tal qual a escuridão opaca a luz para aquele que quer ver. E com isso nos damos conta de que a palavra imagem, no que diz respeito à vida de oração, a vida interior, é senão como o inimigo da oração, é como que as trevas para a luz. E nisso vemos que talvez um grande mistério se abra para nós no dia de hoje, ao imaginarmos que é justamente imagens que o cego de nascença passou toda a sua vida querendo ver. A imagem talvez de seus pais queridos que o geraram, a imagem do templo, onde praticava a sua religião, seus costumes, uma vez que era judeu, as imagens da criação belíssima que o Criador o colocou. Mas segundo nossos santos teófilos padres, talvez não seja esta a imagem, a visão, ou a luz que devemos procurar efetivamente. Se temos essa, ao menos devemos saber, além de ser gratos a Deus por tal dom da visão material, devemos uma coisa ter em lucidez. Esta visão não é suficiente para nós. Devemos buscar uma outra visão para além dos sentidos, a visão espiritual. E é disso que nossos santos teófilos padres prepararam para nós neste domingo, especialmente para a cura do cego de nascença. Para mostrar não só o milagre ocorrido naquela época, onde tivemos a cura do cego de nascença, mas também a cura de todo homem que se dirige para Cristo, e ele, sendo a luz do mundo, o ilumina e o faz ver as obras maravilhosas de Deus. E nisso a sua fé pode vir a ser iluminada. Ou talvez essa visão seja dada porque a pessoa já tenha fé. Quem saberá sobre os julgamentos de Deus? É por isso que o único caminho para tudo isso significa a obediência à nossa Santa Igreja. E na obediência à Santa Igreja e aquilo que ela pede que façamos, vamos encontrar a cura. A cura hoje no que diz respeito ao tema da visão espiritual. Adão no paraíso era completamente provido de visão de Deus. Os bem-aventurados são os puros de coração porque verão a Deus. E no paraíso Adão era totalmente puro de coração. Sua natureza, portanto, era compatível com a natureza de Deus e assim vivia em imagem e semelhança e total comunhão com o Criador, tendo discernimento espiritual. Afinal de contas, luz é sinônimo de conhecimento, de discernimento, de ciência. E vemos que Adão não só prescrutava mistérios de Deus, pois conversava com Deus no paraíso, como vemos que era um belíssimo até cientista, conhecendo muito bem das coisas materiais, dando nome aos animais, nome às coisas da criação. Mas de repente uma grande tragédia ocorreu, e não só Adão ficou cego, mas todos os seus descendentes. E eis que todos
todos os homens somos cegos de nascença. E essa é a nossa realidade. Mas a nossa cegueira é para além da matéria. A nossa cegueira é tão grande que, infelizmente, a nossa cegueira nos impede de ver até mesmo que somos cegos. Que grande cegueira terrível é esta! Como pode ser isso? Porque o cego material ele é ciente de que ele não vê, mas o cego espiritual possui uma enfermidade mais profunda, mais amarga, mais tenebrosa, onde nem mesmo ele tem ciência de que é cego, espiritualmente falando. Ainda que o seu coração seja trevas, ele não é capaz de discernir, porque uma das consequências dessa enfermidade espiritual, a cegueira, é justamente não ter ciência do seu real estado de espírito, da sua cegueira. E é por isso que nós, santos Teófilos Padres, nesses 40 dias que estamos celebrando a grande e radiante festa da ressurreição de Cristo, ao qual encheu o sepulcro com luz de sua radiante e brilhante ressurreição, e iluminou não só o sepulcro, mas do sepulcro sua luz brilhou para todos os confins da terra, todas as nações, curando-nos da total tirania do pecado, e a consequência que é a morte, e todas as doenças físicas e espirituais inerentes à morte. Por isso, nessa temporada jubilosa, nossos santos padres nos prepararam o maravilhoso mistério da cura do cego de nascença, para que possamos estar animados de que, além de ter completo arrependimento constante diante de Deus, prostrando-nos diante de Deus, e nisso nossa sede por Deus irá sempre estar ardente, e então aquele que tiver sede, venha a mim, e eu darei uma fonte de água, a qual ele nunca mais terá sede, mas nele mesmo será uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Pois bem, para comemorarmos tudo isso, entendemos que a luz da ressurreição cura, santifica, adorna, planifica, enche, sacia o homem, a graça dos fluxos do Espírito Santo, que foi dado à igreja através do Pentecostes, sucessão pelos apóstolos, geração em geração, até os dias de hoje, todos os homens que queiram, aqueles que tiverem sede, para isto, para completar esse ensinamento nesse tempo tão radiante, a Santa Igreja nos permeia com o grande ensinamento de que a luz da ressurreição ilumina e cura o homem. E para isso, do Evangelho de São João Teólogo foi tirado o episódio da cura do cego de nascença. Pela tradição nós sabemos, através de nossos santos e Teófilos Padres, que esse cego, ele era cego de nascença, não porque os seus olhos eram doentes, mas porque ele nasceu desprovido de olhos. Por isso sabemos que ele apenas tinha, dentro da órbita de seu crânio, algo vazio. Não existia nem mesmo aquilo que nós chamamos dos globos oculares. Veja que terrível tragédia, que terrível nascimento aos seus pais, quando viram tal enfermidade, tal defeito neste que era o seu filho. Mas assim é o homem. Quando caiu do paraíso, todos nós, que somos descendentes de Adão, já nascemos com defeito. E o nosso defeito é grande, e somente Deus o pode curar. É por isso que vemos no narrado Evangelho que Cristo estava passando e dirigiu-se ao cego, fixando o olhar ao cego, indo como que diretamente a ele providencialmente, ao ponto de seus discípulos perguntarem: Senhor, mas que caso gravíssimo! Quem será que pecou, ele ou seus pais? E nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, diz aos seus discípulos que neste caso, diferentemente, estamos tratando de algo completamente diferente, um assunto completamente à parte e particular. Porque se no domingo passado foi dito ao paralítico: não voltes a pecar, para que de algo pior não te suceda, o que denota-se que a causa da doença do paralítico e sua paralisia era, portanto, um pecado. Aqui Cristo deixa bem claro que estamos falando de um outro caso. Um caso que nada tem a ver com o pecado, nem deste homem, nem de seus pais, mas para que se manifestem as obras de Deus, a glória de Deus. E Cristo complementa dizendo que enquanto é dia, ele deve realizar as obras do Pai. E essas obras são senão a salvação do homem. O cumprimento total da lei. E de propósito, em pleno dia de sábado, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, para mais uma vez trazer os fariseus para a cura da religião, para a cura disso que era o seu apego ao esvaziamento da letra da lei e um cumprimento vazio daquilo que era a tradição de Moisés, Cristo propositalmente então realiza um milagre. E de que maneira ele o realizou? Duplamente.
para primeiro colocar a visão do cego? Sim, sem dúvida, e uma dupla visão. A visão física, mas também a visão espiritual proveniente da fé. Mas aos fariseus, que eram também, para qual esse milagre também era direcionado, Cristo os traz a seguinte questão. Em primeiro lugar, o total cumprimento do sábado. Mais uma vez, Cristo queria dizer, é fazer obras de misericórdia. Isso é o cumprimento total do sabá. E por isso Cristo se apressa para curar este nome providencialmente em dia de sábado. Usando de atos físicos que os judeus jamais imaginariam. Quebrar o sábado utilizando barro, fabricando com sua saliva bolotas de barro. Para o culto farisaico, uma grande ofensa. Então Cristo mais uma vez manifesta a sua natureza divina, mostrando que além de filho do homem, era filho de Deus. E com grande misericórdia, então, aquele que um dia formou Adão do pó e do barro, do humus, e insuflou em suas narinas espírito vivificante, da mesma maneira, mostra a todas as multidões e aos fariseus de que ele não só é o Senhor do sábado, como o Senhor do universo, o próprio Criador. Pois, como o próprio cego diz, acaso alguma vez já vimos que houve a cura de algum cego de nascença? Acaso isso já foi visto em alguma vez? Porque já foram curados cegos que perderam a visão por algum motivo, mas alguém, o que significa? Nunca se viu dizer que alguém curou um cego de nascença, ou seja, alguém que não só nasceu com doença em seus olhos, mas alguém que nasceu sem olhos. Acaso já se viu alguém que foi curado dessa maneira? Algum profeta fabricou olhos e depositou esses olhos novamente fabricando-os do nada? Somente Deus pode criar do nada. Nem os anjos possuem esse poder, somente o Criador. Então, de forma preparada para manifestar a glória de Deus, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo beneficia o cego agora duplamente. Primeiro, com a visão física, fabricando com barro, em dia de sábado, ou seja, no dia que o único que descansa, todos descansam no dia de sábado, mas o único que ainda trabalha no dia de sábado é o próprio Deus. Da mesma maneira, Cristo então, em dia de sábado, vem e fabrica do barro, assim como fabricou todo o corpo de Adão, complementando, como que terminando a obra da criação, mostrando que veio para realizar a salvação do homem, deixa também este cego ter nascido incompleto, e vem completá-lo agora, mas não só com 2 olhos, mas com a fé no Cristo ressuscitado, no Filho, no Deus encarnado, naquele que é o Filho da Virgem e Filho do Pai. Pois bem, então Cristo, utilizando do barro, desta matéria, a qual possui todos os elementos orgânicos da natureza, colocando um pouco de sua saliva e fazendo bolotas de barro, abre os olhos do cego. E dentro da órbita vazia deposita 2 olhos, 2 bolotas de barro. E diz que o cego deveria ir banhar-se na piscina de Siloé, a qual tradicionalmente era uma piscina de milagres. Para mostrar que Cristo é o próprio realizador, inclusive dos milagres, da piscina de Siloé, para trazer à mente dos judeus que ele mesmo é aquele que realiza o milagre tanto fora como na fonte de Siloé. Ou seja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele é o Deus Sabaoth, é um Deus próximo a nós, que veio especialmente, passou e foi em direção ao cego, ou seja, todo homem, para que o homem, aquele que tivesse sede, pudesse então crer e ter a fonte da fé. E o cego obedientemente se dirigiu à fonte de Siloé, lavou-se, e nisso os seus olhos se abriram e ele viu. Não só ganhou olhos, mas ganhou a visão. Quando ele abre, obviamente, Cristo não estava mais ao seu redor, pois já havia se retirado, para que o milagre não fosse motivo de ostentação, uma vez que todos os milagres Cristo realizou para a glória de Deus, não só este, e claro, não para a sua exaltação, mas sempre ensinando-nos humildade, se retira das multidões. Imaginemos que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo deu a oportunidade àquelas pessoas de presenciarem, fora do paraíso, uma mostra do que é o poder de Deus no paraíso. Mostrando a todas aquelas multidões e a todos aqueles onde o Evangelho é proclamado
as grandes maravilhas do amor de Deus, da misericórdia de Deus que veio até um mendigo diretamente a ele e o beneficiou com tamanha cura. Sabemos que o maior milagre que se realizou enquanto vivo foi a ressurreição de Lázaro, já morto e putrefado por 4 dias. Mas se existe um segundo milagre, que é o maior em categoria de grandeza, podemos dizer que é a cura do cego de nascença. Pois Cristo plasmou, fabricou olhos do nada, revelando a sua natureza divina para aqueles que quisessem crer. E vemos que nesse episódio o maior beneficiado foi novamente o cego. Quando foi interrogado, deu testemunho daquilo que viu e não poderia negar. Este homem me deu olhos, sendo que nasci sem olhos. Como ele fez isso? De que maneira? Por como? E por que quebrou o sábado? E ele disse, se este homem é de Deus ou não, como poderei dizer? Mas uma coisa digo, se esse homem não fosse de Deus, como poderia Deus tê-lo ouvido, já que Deus não ouve pecadores? Dando a confissão de que ele acreditava que este homem era santo. Até aí, um profeta. Sua visão estava começando a ser curada espiritualmente também. E quando depois Cristo o encontra, uma vez que ele foi expulso da sinagoga por confessar este profeta, dando seu testemunho a Cristo, Cristo vem direto a ele e o consola, mas o consola duplamente, confortando e dizendo a ele aquelas maravilhosas palavras que todos nós, cristãos, ouvimos e também confessamos em nosso batismo. Crês no Filho de Deus? Acaso não é isso? Que todos nós, quando vamos dirigir para a nova piscina de Siloé do Novo Testamento, a pia batismal, também não nos é interrogado e nossos padrinhos confirmam, crês no Filho de Deus? E dizemos sim. E ao mesmo tempo, é nos perguntado se renunciaremos às obras más desse mundo e ao maligno. E cuspindo no chão, respondemos que sim, que renunciaremos, dando total voto do arrependimento. E aí inicia-se novamente a cura do homem. Nisso, deveríamos viver em constantes lágrimas, que provenientes do poder da boca, da palavra de Deus, ou seja, o seu verbo, assim como Cristo tirando de sua boca, humana e divina, a sua saliva, mostrando que pelo poder da palavra de Deus, os olhos do cego seriam fabricados, depois seriam vivificados com força de vida e depois veriam através do poder da saliva, ou seja, da palavra de Deus, da boca de Deus, do verbo de Deus, cheio de poder. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, esse não é o mistério de nossa própria vida espiritual. Esta é a natureza da igreja ortodoxa. Uma vez aqueles que estavam no pecado podem correr e irem à piscina de Siloé em obediência ao nosso Senhor e aos seus mandamentos. E lavando-se nas pias batismais, saem dali como exemplo de São Vladimir, que ainda que já estava aceitando o batismo, ainda estava com muito orgulho, imaginando que conquistaria Bizâncio, ganharia a mão da princesa Ana, mas Deus, para dar-lhe uma outra visão, para dar-lhe a verdadeira fé, roubou-lhe a visão. E quando sai da pia batismal, sendo preparado devidamente para o batismo, aceitando mais humildemente o batismo, com pregação dos monges gregos, sabemos que quando ele sai da pia batismal, já não querendo glória, nem honras, nem nada, apenas a fé e sua salvação, Deus lhe deu aquilo que ele nem imaginava de volta, a sua visão. Mas não mais a visão física de um grande rei conquistador, mas a visão espiritual daquele que foi igual aos apóstolos, trazendo toda uma nação à fé cristã, a nação russa. Um grande outro milagre que não podemos deixar de passar, muito pouco conhecido no Tipicon russo, mas muito bem conhecido no Tipicon grego, especialmente nos mosteiros gregos, é o milagre do ícone da Mãe de Deus, de Cassiopeia. Sabemos que, na época, mais ou menos ao redor de 1530, quando estávamos vivendo no Império Bizantino, mas já praticamente sobre o jugo daquilo que seria o Império Otomano, daquelas dificuldades todas, houve um caso espetacular, que nos faz muito bem revolver a este episódio da cura do cego de nascença. E neste episódio está envolvido um menino, sua mãe e outra mãe, a mãe de todos nós, a mãe de Deus. Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo nos disse que aqueles que crerem em meu nome, ou seja, crês no Filho de Deus, e cremos no Filho de Deus, farão as obras maiores daquelas que eu realizei.
E sabemos que este menino foi acusado indevidamente. Resumindo, para que não fique muito longa nossa reflexão de hoje, este menino, de certa forma, foi acusado indevidamente, foi levado, sabemos que a lei do Império Otomano é rígida, ou seja, ladrões são punidos com o corte da mão ou com os olhos arrancados, um exemplo de ladrão, e esse menino foi acusado indevidamente na época por um incidente, ao qual eu vou abreviar, e ele foi acusado de ser ladrão, mas era inocente. E a punição deste menino foi que seus olhos foram arrancados. A tragédia era grande, pois sua mãe dependia do sustento do seu trabalho e ele tentou então ao menos mendigar naquelas ruas, não podia mais trabalhar, como trabalheira com os olhos, e disse, bom, já que eu não tenho olhos, ao menos usarei o que tenho, que são minhas mãos para mendigar, e grande era a aflição. Mas para se consolar, costumeiramente, dessas capelinhas de interior espalhadas pela antiga Grécia, ele se dirigia para a vigília noturna, e um certo dia na vigília noturna estava diante do ícone de Cassiopeia, da Mãe de Deus. E sua mãe, como muito piedosa, como sempre estavam reunidos, com velas na mão e sempre rezando, e nas vigílias piedosamente cumprindo sua tarefa como cristãos. E esse menino, obviamente, estava muito inconformado com tal situação, com todos esses eventos, e sua alma estava amargurada pelo trauma que havia sofrido diante de tal injustiça, pois não era ladrão e teve tal terrível punição, vendo sua mãe em aflições, e então estava rezando diante da Mãe de Deus, pedindo ela ajuda, consolo, e de repente, a verdade é que, para a grande admiração do menino, a própria Mãe de Deus parece se aproximar dele, ainda que ele não imaginava que seria aquele momento. E então, de repente, 2 olhos foram colocados pela própria Mãe de Deus, provenientes do ícone de Cassiopeia, dentro de seus globos oculares. E, de repente, o menino viu e se dirigiu à sua mãe, dizendo que estava vendo. E a mãe, atemorizada, pensou, dizendo que talvez o menino havia sofrido tanto por tais milagres que estava louco, estava inventando coisas. Mas então ele diz, vem aqui, mãe, vem aqui e olha, pega a vela que tu seguras na vigília e olha olha para veres justamente, e quando ela colocou a vela próximo dos globos oculares do menino, que estavam desprovidos de olhos, viu que ali haviam 2 olhos. E grande foi o espanto. O espanto maior que o menino, pela tradição, sabe-se, tinha os olhos castanhos, mas agora havia recebido olhos azuis. Ou seja, dali nasce o grande boato dentro de nossa Santa Igreja de que a Mãe de Deus agrada-se muito com os olhos azuis, os olhos da cor do céu, a qual nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo também possuía tais olhos, ainda que aqueles que o miravam eram incapazes de suportar tal mirada, e se diz, como São João Damasceno, que a mirada de Cristo era quase como olhar cor de fogo. Sabemos que Cristo recebeu os olhos da mesma cor dos olhos da Mãe de Deus, olhos azuis. Assim nos diz a nossa tradução, e por isso nasce o boato até cômico de que a Mãe de Deus prefere os olhos azuis, e deu ao menino os olhos azuis de fé, para confirmar o milagre. E para finalizar, depois esse menino foi chamado, a mãe, foi um grande boato, o boato se espalhou por toda a cidade, é exemplo do cego de nascença que se espalhou o boato entre os judeus, e assim como o cego foi chamado a ser interrogado, também o menino foi chamado pelas autoridades do império, e quando foi chamado, não acreditaram. Na época, o governador que mandou puni-lo ficou completamente desnorteado com tal coisa e imaginou que isso não seria possível. E mesmo vendo tais olhos, imaginou que talvez aquilo poderia ser algum tipo de feitiçaria, um truque, mas então mandou chamar o gladiador, o torturador que havia arrancado os olhos do menino, e disse: "Tu fizeste mesmo isso, como eu lhe mandei? Ou serás também punido por teres feito algum tipo de brincadeira com minha pessoa?" E o gladiador, pela providência de Deus, aquele torturador, havia dito: calma, Senhor, trarei para ti, eu tenho um costume. Todos os órgãos das vítimas que eu arranco eu costumo guardar. E aqui estão os olhos desse menino. E trouxe diante do imperador. E esse foi o grande milagre, também para a glória de Deus, mostrando o grande poder da intercessão de nossa Santíssima Mãe de Deus, Teotocos, sempre Virgem Maria, que está sempre conosco, nos provendo tudo, especialmente a fé. A fé verdadeira nesses tempos tão terríveis é o que devemos pedir e suplicar a Deus com todo o coração. A exemplo do cego, que mesmo não tendo vindo Cristo, mas já ouvia as suas palavras, sua pregação, e antes clamava: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E quanto mais gritava, mais os discípulos diziam: acalma-te, não faça barulho. Mas ele estava, portanto, orando sem imagens,
pela fé que nessa palavra que ele escutava, algo em seu coração o já identificava como a Cristo, como aquele que é capaz de curar. E por isso ele foi, continuou a clamar sem margem, sinceramente, com arrependimento, imaginando até que talvez ele fosse o culpado de sua própria enfermidade, de seus pecados, o pecado de seus pais, e clamando misericórdia, sem cessar. Uma vez Cristo então foi, dirigiu-se a ele e disse: nem tu pecaste, nem teus pais, mas para que a glória de Deus se manifeste. E assim deve ser também o nosso movimento noético. Se pedimos a Deus incessantemente que nos dê a nossa visão espiritual, como o Senhor Gordo Palamas dizia: Senhor, por anos rezava a mãe de Deus, ilumina-me a obscuridade, ilumina-me a obscuridade. Outro exemplo da igreja, a discípula de Santa Brígida, que era cega também de nascença, mas esta tinha olhos, apenas tinha problemas de enfermidades, e discípula de Santa Brígida, da Irlanda, um dia Santa Brígida se compadeceu por ela, não lhe disse, mas orou que Deus talvez desse a essa monja piedosa a oportunidade de contemplar o mundo material e a beleza de Deus, e um dia estavam contemplando o horizonte, as maravilhas, as pradarias da Irlanda, e a monja teve um grande milagre de ver. E subentendendo já que aquilo deveria ser a proteção de Santa Brígida, se dirigiu a Santa Brígida e disse: por favor, se foi tu que pediu a Deus que eu viesse a ver, eu sou muito grato a Deus e magnifico o Criador por suas maravilhosas criações. Mas eu lhe digo, para aqueles que já tiveram iluminação, teoria espiritual, até mesmo esta visão material é um inferno. Por isso, se foi tu, Brígida, abadesa Brígida, que pediste a Deus a cura, pede a Ele para tirar de novo, porque será melhor para a minha salvação. Porque assim os olhos de minha alma continuarão vendo, e estarei privada de tentações e distrações. Vejam que grande ensinamento, que grande mente a Santa Igreja nos eleva neste domingo do cego. Portanto, o ensinamento é: com lágrimas, lavemos constantemente nossos olhos do coração, que estão cegos, desprovidos de visão, na piscina de Siloé, que são o nosso arrependimento. As lágrimas de compulsão oriundas de clamar, sem imagens, incessantemente: Senhor Jesus Cristo, não filho de Davi, mas filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. E o Senhor, que escuta a nossa oração e é agradável a Ele que clamemos com piedade e humildade, Ele irá nos escutar, irá vir até nós, e irá plasmar, fabricar um coração novo para nós, um coração verdadeiro, um coração paradisíaco, capaz de ver as maravilhas do céu ainda nesta vida, já antecipando na esperança de Deus, na verdadeira esperança das coisas que se aproximam, pela fé, como nos ensina São Paulo. E por essa fé, que é a lâmpada, a luz que ilumina o coração de todo homem, fazendo com que todo o seu ser seja luz e não trevas, poderá arder sem ser consumido a cada comunhão, a cada confissão, limpando e lavando-se dos seus pecados, seu arrependimento, poderá adquirir então a pureza e limpeza de coração. E como diz o nosso Evangelho, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E essa é a visão a qual procuramos. E que nesta vida já, porque se, como diz nossos santos padres, se não vemos a Deus nessa vida, tampouco veremos na próxima. Por isso, que desta visão, assim como o cego, que depois de arrependido e ter confessado a Cristo, tendo testado após a sua cura, como todo cristão após o batismo, e lavado seus pecados, é testado para ver se será um confessor da verdadeira fé, ou se negará a verdadeira fé diante dos fariseus, que nessa geração nossa de víboras e canalhas são muitas vezes os próprios ortodoxos, que muitas vezes adulteram a doutrina e criam seus cismas e suas loucuras através do ecumenismo e terríveis questões que não é necessário aqui hoje falar, mas como exemplo de São Filareto de Nova York, ao qual realmente passou por tantas provações, na mão de japoneses, chineses e, por fim, na mão das próprias autoridades patriarcais ortodoxas que traíram a Cristo, se uniram ao Papa, se uniram aos governos deste mundo teomaquistas, e São Filarete, com tanto sofrimento, se manteve firme, e Deus lhe deu o dom da clarividência e da contemplação, visão de Deus. E para quem duvidar, vá até suas relíquias e veja que tipo de pessoa ali encontrará, e a resposta será dada. E esperemos que, ao contemplar tal milagre das relíquias de São Filarete, quem sabe sua fé e sua visão espiritual finalmente se abra e larguem esse caminho herético e cismático, como vemos que o milagre do cego fez com que até mesmo entre os fariseus houvesse divisão e cisma. E nesse caso esse cisma foi bom, porque até a facção dos endurecidos fariseus puderam questionar, talvez
estamos diante do próprio Deus, porque nunca vimos tal coisa, que Deus ouvisse pecadores. Mas este é senão o Filho de Deus, que veio para dar total cumprimento à lei, os profetas, e por isso é o amante da humanidade, ao qual todos devemos confessar incessantemente: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador, limpa de meus pecados e faz-me ver os meus pecados, para que eu possa pedir perdão por eles, já que se eu não os vejo, tamanha é a minha cegueira. Que disso nosso Senhor Deus Salvador Jesus nos faça dignos, pela intercessão de sua puríssima, santíssima Teotocos, sempre Virgem Maria soberana, e todos os santos, São Filadelfo de Nova York. Amém. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Christos Vascrisi. Variste no Vascrisi. Christus Anest. Alitos Ernest. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good. Alleluia. For his mercy